Eu quero começar contando para vocês que o presidente americano Donald Trump deve fazer um discurso ainda nesta quinta-feira e nós vamos trazer ao vivo todas as informações aqui para vocês, mas ele ainda não começou a falar. Esse discurso estava previsto para as 4 horas da tarde aqui no horário de Brasília, porém, por enquanto, não há ainda uma manifestação do presidente norte-americano Donald Trump e a gente precisa entender quais seriam os temas trazidos por ele nessa fala em cadeia nacional e internacional com a transmissão que a gente vai fazer aqui para você. Se teriam assuntos que interessam também ao Brasil e principalmente o que é esperado em relação ao possível conflito com a Venezuela e também em relação à destruição de navios da Colômbia por conta do narcotráfico. Daqui a pouquinho a gente conta para você. Agora, aqui no nosso quintal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, autorizou a transferência do ministro Luiz Fux para a segunda turma ali do STF. Vamos conversar com a Janaína Camelo, que vai explicar todos os desdobramentos dessa transferência e sobre como esses colegiados agora têm uma mudança de forças, digamos assim, né, Janaína? Conta pra gente, bem-vinda. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo. Pois é, uma mudança principalmente na segunda turma e, sobretudo, em ações penais, porque o redesenho aí, né, dos dois colegiados, da primeira turma e da segunda turma, não é só porque o ministro Luiz Fux está saindo da primeira turma, mas porque ele está evitando que um indicado do presidente Lula, novo ministro do STF, tome um assento na segunda turma. E aí formaria maioria em ações penais, processos penais, contra teses que são defendidas pelo ministro Luiz Fux, né? Então, na verdade, isso de acordo, Evandro, com analistas, especialistas, advogados que costumam atuar aqui no Supremo, segundo o que eu ouvi desses especialistas desde ontem. Eles têm falado isso, que o ministro Luiz Fux, ele tomou, na verdade, uma decisão ali matemática. Ele foi cirúrgico, ele foi calculista nessa decisão de pedir essa alteração para a segunda turma, porque ali ele consegue somar forças com outros 2 ministros que pensam semelhante a ele em matérias penais, que são mais conservadores, que são os ministros, na segunda turma, os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Então, na verdade, o ministro Luiz Fux, ele está tentando evitar que não só a primeira turma, mas também a segunda turma tenha uma maioria nesses processos penais contra teses das quais ele defende, né? Porque ele tem sido um voto isolado ali na primeira turma, sobretudo nessas matérias. A gente viu isso muito evidente nos julgamentos do golpe, mas ele estando na primeira turma ou indicado do presidente Lula, novo ministro, que possivelmente vai ser o ministro Jorge Messias, o advogado-geral da União, Jorge Messias, não vai fazer diferença no resultado de julgamentos em matérias como essas. Essa avaliação ali de especialistas. Só lembrando que o ministro Luiz Fux, ele fez um pedido para o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, para que ele continue votando nos julgamentos do golpe, porque tem mais 2 julgamentos, né, Evandro, do núcleo 2 e do núcleo 3 já marcados. Isso para novembro e para dezembro. O ministro Flávio Dino ficou de dar uma resposta ao ministro Luiz Fux. Ele disse que antes ia conversar com o presidente do tribunal, o ministro Edson Fachin. De fato, ele está fazendo isso. Eles estão entrando e alinham o acordo para saber se realmente é viável. É considerável o ministro Luiz Fux continuar participando desses julgamentos e isso está sendo tratado também com os outros ministros ali da primeira turma. Lembrando que o ministro Luiz Fux, para a segunda turma, ele leva todos os processos de relatoria dele que não foram iniciados, né? Que não começaram a dar movimentação nos processos, andamento nos processos, mas os processos de relatoria do ministro que já foram iniciados, aí sim continuam na turma de origem, na primeira turma, viu, Evandro?